Fala, torcedor do Verdão, enfim chegou o dia do clássico derby aí contra o Corinthians, jogo muito importante, 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão é líder isolado com 25 pontos e com uma vitória pode disparar ainda mais na liderança. Palmeiras para esse confronto vai ter um desfalque certo, viu? Isso porque o Arias tomou o 3º cartão amarelo na última partida, na vitória contra o Bahia, e vai cumprir suspensão automática. Por outro lado, Vitor Roque vai estar à disposição. No final, torcedor, eu vou trazer a provável escalação do Verdão para esse confronto. Eu separei aqui um corte da programação, deixa o like e não se esqueça de se inscrever no canal. Bora para o programa. Empate, então, do Palmeiras fora de casa. O Vinícius Nicoletti segue por lá. Será que ele vai emendar? O Vinícius? Folga. Se tiver de folga... Folga, esquece. Já emendou, Vinícius? Como é que tá, hein? Leva o Abel pra conhecer a cidade, ele queria. Ele falou ontem, que é muito bonita, não falou? Falou, mas ele quer voltar. Leva ele, Vini. No caso com o Nicoletti com o Abel, acho que não é melhor, não. É melhor, Não, vamos ser felizes. E aí, Vinícius? Olha, eu recebi um convite aqui da torcida do Palmeiras para fazer um passeio de lancha, conhecer as praias aqui do Caribe, de Cartagena, próximos a Cartagena, mas aí não tem jeito, vou ter que voltar daqui a pouco, meu voo já está saindo para Bogotá, e de Bogotá a gente volta para São Paulo, porque no final de semana tem clássico, tem derby, o Palmeiras vai na Neoquímica Arena defender a liderança do Campeonato Brasileiro, então não tem jeito não, é só curtir aqui. Isso aqui, aliás, é um ponto de chegada e partida das lanchas, e a gente fica só imaginando como seria se passasse o final de semana aqui, mas estou voltando para a alegria de todos. Questão, Bruno, nesse empate do Palmeiras, pode ser analisado de duas formas, 2 pontos de vista. O primeiro deles que o Palmeiras levou um ponto porque conseguiu superar esse contexto difícil, viagem cansativa, a sequência de jogos do time, o calor aqui de Cartagena, o campo bastante pesado, desgastante também para os jogadores, e o adversário que poupou os principais jogadores no final de semana e estava mais descansado, mais fresco, como disse o Abel Ferreira, e entrou com mais intensidade. E o outro ponto de vista é que o Palmeiras perdeu 2 pontos porque o time criou chances para vencer a partida, principalmente no segundo tempo, quando teve a mudança na equipe, a entrada do Sousa, que entrou com mais fôlego, mais gás, mudou o time do Palmeiras. O Palmeiras fez as 5 mudanças, o Abel elogiou as 5 mudanças, os 5 jogadores que entraram na equipe, e o time correspondeu, criou chance inclusive para virar a partida. Por isso ficou essa sensação que o Arias falou na saída do campo, que o Palmeiras perdeu 2 pontos nessa estreia de Libertadores. Fica essa questão, como eu levantei, Bruno, será que o Abel Ferreira poderia ter preservado alguns jogadores por conta dessa sequência, desse contexto, a viagem, o gramado desgastante? O Palmeiras perdeu o último jogo, depois de 5 vitórias seguidas no Brasileiro, para o Vasco, e foi logo após a final do Campeonato Paulista. O time também estava desgastado, não conseguiu render contra o Vasco. Então, quando chega nesse ponto, realmente é para se pensar. É claro que ele não tem jogadores no mesmo nível, mas poderia ter mexido também, como ele fez no segundo tempo, quando entrou Sousa e deu outra dinâmica para a equipe. Bruno. Vinícius, continua com a gente, tá? Pra gente seguir conversando. O que foi, Jailson? A gente tava analisando os jogos da sequência do Palmeiras. Não, foi Bahia. Foi Bahia. Ganhou do Grêmio e ganhou do Bahia. Isso aí. Né? Ganhou do Grêmio e Bahia, e tem um clássico agora contra o Corinthians pela frente. Essa questão que o Vinícius levantou e é interessante. Será que deveria ter poupado, ou isso fica mais, Mari, em comentar depois do jogo, depois do resultado e depois do Sousa ter entrado bem? E o Felipe Anderson também. Eu acho que é isso, assim, o Abel tá provando cada vez mais a força do elenco, assim, né, eu acho que principalmente essa temporada, então é importante o Felipe Anderson entrar bem, o Sousa também, não só entrar bem, como ser decisivo, né, contribuir com o resultado pro Palmeiras, e ele ainda vai ter volta de Vitor Roque, vai ter daqui a pouco o Paulinho, então acho que sobre poupar, acho que não, acho que ele fez ele fala ontem, né, a gente que tá no dia a dia, enfim, né, vocês cobram muito a escolha do treinador, mas eu acho que ele fez certinho, ele foi tentar buscar o resultado, o empate, ele voltou com o empate. E esse empate vocês avaliam como bom ou como 2 pontos deixados lá, como o Arias falou? Então, eu consigo entender como positivo, porque você está pontuando fora de casa no Libertadores. É sempre positivo quando você consegue pontuar. Tudo bem, o Palmeiras poderia ter saído com a vitória, porque no final ali, principalmente no segundo tempo, né, foi melhor do que o Júnior Barranquilla, criou oportunidades, mas você empatou fora de casa. E aí eu não consigo achar um mau resultado, não. E em relação a poupar, não. Acho que o Palmeiras, enfim, os times brasileiros, ainda mais nesse início,
Poupar você vai se você já tiver uma situação mais resolvida no Caminhou grupo, a né? classificação, aí Exato. de repente... Exatamente. Agora, a primeira rodada da competição não tem como, ao meu ver, né? Minha opinião. O outro jogo teve a vitória do Sporting Cristal. Sobre o Sousa, ele tem entrado, tem feito bons jogos, foi assim na reta final do Paulista e ontem de novo ajudou o Palmeiras, Jailson. Muita força física, né? O Sousa, agora saindo um pouco mais também, ele ficava muito preso do lado esquerdo, ao meu ver, e agora ele trabalhando um pouco mais por dentro, muita força física, tenta a finalização também, tem uma boa finalização de fora, tem o drible, enfim, e ele é mais alto também, a gente até falou sobre isso, foi com aquele jogo contra o São Paulo, que ele entra como segundo atacante, acho Sim. que foi contra o São Paulo. Que a gente falou de jogada aérea, né? Jogada aérea, mas enfim, o Sousa funcionando mais da forma que o Abel já tinha falado também, né? De utilizar ele menos como um meia ali, né, na linha de trás, como um ponteiro, e sendo utilizado um pouco mais ali como dupla de ataque. Então ele tem correspondido bem, e aí o Abel vai ganhando mais opções, né? Enquanto ainda não tem o Vitor Roque, o Paulinho ainda também entregue ao departamento médico, né, nessa tentativa Ele de acabou voltar. ocupando uma área ali que tá vazia. Exatamente, ele vai ganhando oportunidades para Uma zona. aquele setor. O Vinícius, até em relação a isso, então, bom, pro próximo jogo, claro, o Arias tá suspenso, o Abel tá suspenso, a gente pode falar sobre isso também, tá? Porque o Abel acabou de pegar 6 jogos de suspensão, mas só sobre essa questão do ataque ainda, o Paulinho e o Vitor Roque, os dois ontem fizeram aquecimento junto com o time. E você deu um dado importante que já tem uma perspectiva de quando o Paulinho pode voltar. Foi isso que a gente levantou aqui, Bruno. A informação que a gente tem é que o Paulinho vai voltar daqui 15 dias. Eu diria que nos próximos 3 jogos em casa do Palmeiras ele pode voltar contra o Sporting Cristal, porque ele está muito ansioso para retornar, né? Sporting Cristal na quinta-feira que vem, a estreia em casa na Libertadores, depois tem Atlético Paranaense e também tem o primeiro jogo da Copa do Brasil contra o Jacuipense. Os 3 jogos no Allianz Parque. Então a expectativa do Paulinho para esses 3 jogos, ainda não contra o Corinthians. Ele veio realmente para se ambientar, está treinando normalmente, participou de toda a atividade aqui em Cartagena, no treino da véspera do jogo. Ontem fez o aquecimento ao lado do Vitor Roque. O Vitor Roque tem outra situação, né? Ele está se recuperando de uma pancada no tornozelo, das dores que ele tem ali no tornozelo, e já pode voltar contra o Corinthians. Essa é a expectativa. Ele não treinou aqui na terça-feira. Ontem fiquei reparando bem no aquecimento. No momento do aquecimento ele fez toda a movimentação ali e já pode treinar na sexta e no sábado. São os 2 treinos que o Palmeiras vai fazer na véspera do jogo. Então pode contar com o Vitor Roque já no próximo jogo contra o Corinthians. Tem esse desfalque do Arias e toda essa suspensão do Abel Ferreira, mas o Paulinho, previsão 15 dias. Então eu diria que até pela vontade do jogador, a gente pode esperar o Paulinho nos próximos 3 jogos em casa do Palmeiras. Sporting Cristal, Atlético Paranaense e depois Jacuipense. Uma dessas 3 partidas o Paulinho deve ser relacionado para o jogo e fazer seu primeiro jogo da temporada, enfim. Essa é a previsão. Ele já está na última fase. O Palmeiras falava, né? Ele tem 5 fases. Ele está na fase 3, fase 4. Agora ele já está na fase 5, fase de recondicionamento físico. Se ele não sentir dor, daqui uma semana ou nos próximos 15 dias a gente vai ver o Paulinho entrando em campo. Bruno? 15 dias dá certinho o jogo contra o Jacuipense, tá? Se for contar 15 dias. A gente estava montando o Palmeiras aqui mentalmente. Para quem torce contra o Palmeiras, de como... Dias difíceis. De como encaixar? Andrés, Marlon Freitas, Arias e Paulinho, Flaco e Vitor Roque. Que isso? Você tirou o Alan do time. Não, porque se você tem o Paulinho numa condição ideal... Todo mundo 100%. Todo mundo 100%. Você já tem o Arias, meu Deus do céu. A gente pode depois colocar até no campinho. Agora, a informação importante é que o Abel Ferreira, então... Oi, Vinícius. Essa discussão vai se estender um pouquinho, vai durar um pouquinho mais quando que vai entrar o Paulinho no time, porque ele vai entrar aos poucos, vai ser relacionado, mas vai entrar 15 minutinhos, 20 minutos, 30 minutos, para ver como ele reage, como vai ser a recuperação do jogador. Essa discussão só depois da Copa do Mundo, se tiver, se o Palmeiras de repente vai perder algum jogador, Flaco Lopes aí desperta interesse de muitos clubes e vai disputar a Copa para a Argentina, atual campeã do mundo. Então essa discussão só depois da Copa do Mundo. Se o Paulinho voltar, ele vai voltar com 15, 20, 30 minutos no máximo. Início, a discussão de hoje é a suspensão do Abel. Então ele foi expulso contra o São Paulo, acabou de ser julgado no STJD e pegou 6 jogos de suspensão no Campeonato Brasileiro. Nossa. Então foi a expulsão antes ali do jogo da data FIFA. Isso. O Palmeiras venceu São Paulo no Morumbi, ali o gol do Arias, né? E aí a gente tem o lance que motivou a expulsão, né? Reclama dessa falta em cima do Arias, que não foi dada. Aí ele tá ali
Pô, reclamou pouco, graças a Deus. né? Reclamou um pouquinho ali, sempre muito bem contido. Aí ele leva o cartão amarelo lá, ó. Daronco vai de amarelo e vermelho. Pô, ponderado, tranquilo, reclamou pouco. O Gustavo Gomes. Só gesticulou. Os guarda-costas ali também, né? A comissão técnica foi toda na frente ali do Abel. Olha lá. E o segurança do Daronco ali, o Gomes, indo juntos. Mas 6 jogos não é muita coisa, gente? Mas, Será que você paga pela fama? Isso que eu ia falar. Eu não sei, quer dizer, eu Ou não sei o pelas que ele outras, falou né? também, né? Isso, Eu não lembro da claro que tá na súmula, súmula confesso. também, mas a lembro da expulsão súmula. foi essa, por essa reclamação. Um segundo cartão amarelo. Foi. Pelo acúmulo também, será? Que reincidência? Talvez. E vai acumulando, né? Porque não é novidade, né? Também, vamos falar a verdade. Não, mas por exemplo, não foi aquela expulsão, lembra do Zubeldia? O Zubeldia entrou em campo lá do Fluminense. Lembro. Saiu correndo ali dentro do Lembro. gramado. Aí, mas acho que era estadual ali. Não sei se Eu é acho outro que era estadual também. julgamento. Eu não lembro. Vinícius, obrigado, viu? Boa sequência aí pra você. O João Martins. Pô, numa boa também. Tem uma hora ali que rola um personagem, né? Passando. Fala, Vinícius. Não, o que o Palmeiras contesta, né, que, por exemplo, os jogadores que brigaram na final do Campeonato Mineiro, mas não é o STJD que julga, mas pegaram 4 jogos de suspensão. E o Abel Ferreira, por uma expulsão, 6 jogos. Então, essa balança está descompensada. Esse é o questionamento do Palmeiras. O Palmeiras certamente vai recorrer dessa punição. Bruno. Tá bom. Obrigado, viu, Vinícius? A gente segue, então, falando mais e acompanhando o Palmeiras. Vamos ver qual vai ser a movimentação também jurídica do Palmeiras, tá? Chegou a hora dele, hein? Do quê? Face to face. Cara a cara. Não tem ficha, eu quero ficha. Vai ter ficha também. Dá minhas fichas aqui. Vai ficar daqui a pouco. Cara a cara. Como ele vai fazer com as fichas? Corinthians. É verdade, mas Vesta, eu vou. Ele sopra aqui. Deve ter a gente levado pega. as fichas pra aí. Cara a cara, Corinthians e Palmeiras. Olho na tela. Vai. Essa puta. Essa é boa. A primeira já é boa, hein? Hugo Souza e. Atenção, ó, pessoal do Switch, Fernanda e sua turma. Fiquem atentos, hein? Tem que- Eles vão ser demandados. Corinthians de verde, por favor. Hugo Souza ou Carlos Miguel? E não é porque eu não tô aí não que vai ser verde, é azul, tá? Azul. Hugo Souza ou Carlos Miguel? Hoje é Hugo Souza. O goleiro foi pra seleção. Tá se aproximando, hein? Carlos Miguel, a cada cara a cara que a gente, crescendo. cada cara que a gente faz, ele tá se Ele aproximando. tá crescendo. No dia que o Vessa voltar no Carlos Miguel, eu Hugo vou Souza. nascer cabeludo no Hugo dia Souza? seguinte. Hugo Souza. Peça. É, Hugo Souza, né? Óbvio, né? Óbvio. Você acha que é distante? É grande a diferença? Ainda é. No futuro pode não ser. Hoje é. Grande? Grande, disse ele que grande. É isso. Então tá, então fechou. Hugo Um Souza. tem 40 jogos na carreira, o outro tem mais de quase 250. Que O Carlos Miguel tá começando a sua isso, carreira. Ele não suporta ter largado o time do povo, né? Ele fica louco, olha lá a carinha dele. Olha, mas vem cá, esse face to face é, É bom, hein? porque ele vai se atualizando. A gente já fez alguns nos É. últimos tempos, mas ele vai se atualizando. Mateuzinho ou Giai? Pois é. Lenhador, tá jogando demais. Então, pois é. Você não tem Aí, discussão. Tem discussão. Até 2 meses atrás era o Mateuzinho, hoje esquece. Você rebateu, não tem discussão do goleiro, porque não tem discussão pro Giai, certo? Não, o goleiro, o Hugo Souza... Não, rebateu o Vessone. Não, é que ele não gosta do Carlos Miguel, porque o Carlos Miguel ousou um dia falar assim, aqui não quero mais, vou para outro lugar. Então tá. No Como se derby, fosse um crime. Giai, então. Pra mim é Giai. No derby anterior, no cara a cara anterior, nem titular o Giai era. Então o Mateuzinho tava. De fato caiu bastante o Mateuzinho, o Giai, mas eu ainda fico com o Mateuzinho. Eu só queria lembrar que há alguns meses atrás, o da bancada aí da direita do Tirone estava quase mandando o Giai pra Lua, pra ver lá a Lua com os astronautas da NASA. E agora virou, não tem nem discussão. Isso, Brincadeiras as à coisas mudam. parte, eu acho que o Giai tá jogando melhor do que o Mateuzinho hoje. Ó, Ih, então nem vou Dois. votar Giai, então. é? Você também votou? Não, votei no Mateuzinho. Ah, você votou no Mateuzinho? Giai. Giai. Então eu vou votar no Mateuzinho só pra fazer a galera do Switch trabalhar. Giai ou Mateuzinho? Giai. Ih, Giai. rapaz. Giai. Ei, isso, hein, É o Rodrigão? lenhador, pô. Vai.
Gabriel Paulista, Serrar F, reticências, ou Gustavo Gomes? Não tem nem Precisa comparação. votar? Aí fica difícil, não precisa. Temos todos que votar. Gustavo Aliás, eu até agora não entendi a troca do Dorival do Ramalho pelo Gabriel Paulista, mas tudo bem. Vamos lá, o Diniz manteve. Não tem nem discussão aí. Talvez seja a maior diferença. Vessa, Gabriel Paulista? Não. Aliás, está entregando até gols, né, pro adversário. Nos últimos jogos, entregou na Vila. Entregar de entregar mesmo. Assim, não é entregar de Por que ele tá jogando? Mas uma boa pergunta. Por que ele tá jogando e o André Ramalho perdeu espaço? veio lá, né, os Europa e tal. Mas eu acho que eles são parecidos. Ele e o André, sinceramente, são parecidos, mas não tem comparação com o Gustavo aí, não. Então, Gustavo Gomes. Sim. Essa é boa também. A próxima. Gustavo Henrique ou então. Murilo? Tá vendo? Ele tá jogando bem. Na outro derby era a mesma coisa. Gustavo Henrique. O Gustavo Henrique ganharia fácil. O Mas Murilo agora melhorou não. muito. Agora é Murilo. E você, Vessa? Gustavo Henrique, claro. Gustavo Henrique. Murilo, vamos desempatar. Isso, Itcher, vai. Murilo ou Gustavo Henrique? Gustavo Henrique de longe. Opa, voz amplificada. Voz amplificada. De longe não, vai. Ó, que isso, rapaz. Tá empatado até agora, hein? Tá, então Gustavo Henrique. Matheus Bidu ou Arthur? Caiu um pouco o Matheus Bidu, mas o Arthur tá começando agora, né? Exato. Bidu. É o primeiro derby no profissional do cara. Matheus Bidu. Bidu. Vessa. Biduzinho. Eu vou dar um voto de Minerva. de Minerva não, de confiança. protesto ao Arthur. Ranielli ou Marlon Freitas? Sem comparação. Aí também é difícil, hein? Marlon Freitas. Não? Ranielli de longe. Não, Marlon, né? Marlon. É você. Unanimidade, temos. Bom, agora... Agora, André ou Andreas Pereira? Andreas Pereira. É isso, Vessa? O Andrés tem 10 participação em gol na temporada já, gente. 8 passes e 2 gols. Não tem nem comparação. E mexeu na marca da Cal, além de tudo, né? E ainda cavocou o pênalti do Memphis. Andreas Pereira, portanto. Ó, o Palmeiras passou agora, hein? Só passou agora, né? Essa é boa também. Breno Baidan ou Maurício? Pô, bom páreo, hein, cara? Bom páreo, hein? Posições completamente diferentes no campo hoje, tinha né? que ser o Alan com o Breno Bidon. Não, Quer trocar? Não, deixa assim. Troca. Deixa assim, não, deixa acho que assim. Eu vou daí- no Maurício. Não, Eu vou no Maurício, que a fase... Ninguém vai me cornetar a gente, não. Vamos trocar. Não precisa. A fase do Maurício é melhor que a do Breno hoje. Então não vai trocar. Tô nessa também. A fase do Maurício é melhor, Maurício melhor. Então vamos... É melhor. Vou com os relatores. Então tá. Então, Maurício. Então Maurício. E agora, hein? Garro Prime de ontem ou Alan? Putz, Alan, mano. O Garro precisa jogar pelo menos umas 3 partidas naquele... Peraí. Alan. Vai, Vessa. Ih, o Triginho, mexeu com o Triginho, o homem fica arrepiado, olha lá. O ano do Alan, eu acho que não é um ano como o do ano passado, tá? Eu acho que ele caiu um pouco em relação ao ele mesmo verdade. do ano passado. O Garro tem 5 assistências, é o maior garçom do time na temporada, já tem 5, tá em recuperação. É um subindo e o outro, não vou falar descendo, mas que não tá ao mesmo nível. Dito isso... Ajudar, pessoal. Tem 2 votos pro Alan aqui. Tem o meu que é pro Garro. Agora é você. Agora, Então vai. pro Garro. E agora a Universitário. turma Vai, da Fernanda que Corinthians. resolve. Rodrigo Garro. Olha, amplificado. Rodrigo Garro. Ele fica gritando pra mim. É quinta série total. Lá vai. Olha lá, o Gui Verde fala que é palmeirense. Fala, o Alan tá mediano mesmo. Não, ele caiu um pouco, mas, pô, o Garro tá o quê? Kaique ou Sousa? Sousa, mas tá vendo como é que é? Os dois, no último cara a cara, nem apareciam, né? Vessa. O Sousa, né? Convocado por sua seleção e tal, contra o menino começando. Então, não tem Sousa. muita comparação, não. Sousa. E agora? Yuri Alberto ou Flaco Lopes? Cara, não tem discussão. Qual? Flaquito. O quê?
Flaquito, meu. Já era. O cara joga com o Messi. Você tá louco? Ih, ué, joga com o Messi até. É. Vessa, vai, você. Esse negócio, o Mikael joga com o Messi no Inter de Miami hoje também. Né? Bem lembrado. É. Só, Mas na só pra seleção, lembrar, pô. Não brinca. Então eu voto no Flaco, mas eu não aceito, não tem discussão do Mancini. Eu só voto no Flaco, mas sem esse termo dele. Flaco Lopes. O meu voto é o voto massa, não tem discussão pra mim. E eu adoro o Yuri Alberto. Eu também gosto. Eu também gosto O muito. Flaco, cara, o cara da seleção da Argentina. Tá jogando demais. Eu vi os melhores jogadores do Brasil hoje. Sim. Sim. Então, portanto, Flaco Lopes. E Fernando Diniz Silva. Contra qual é o sobrenome do meio do Abel? Abel Fernando. Abel Fernando Ferreira. Bom, eu não. me recuso a votar nisso aí. Que isso, olha lá, ó o Fernando Diniz gravando isso, hein? Vem viver uma aventura com a gente. Fernando Diniz gravou. Abel Fernando Ferreira. Pô. Posto isso. Vai, Vessa. Eu só votei uma vez contra o Abel nesse cara a cara, que foi o Arthur Jorge no Botafogo. De resto, eu só votei no Abel e continuarei dessa maneira. Eu também voto no Abel. Porém, bom, vai ganhar o Abel, certo? Certo. Ganhou o Abel. Fala, torcedor do Verdão, conforme o prometido, eu vou trazer aqui a provável escalação do Palmeiras para esse confronto, para esse derby fora de casa, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Carlos Miguel no gol. Carlos Miguel tá passando bastante segurança e é um grande goleiro. A dupla de zaga aqui consagrada no Palmeiras, né, que é o Gustavo Gomes e também o Murilo. Na lateral direita, o Giai, que tá vivendo também uma grande fase, né? Agora na lateral esquerda, o jovem Arthur tá sentindo ali esses jogos tão importantes do Palmeiras, né? É muito jovem esse jogador, tem bastante qualidade. É um jogador que a gente sabe que tem um futuro, né? Porque ele não sente muito o peso da camisa do Palmeiras, mas nesses últimos jogos aí não tá representando tanto assim, né? Inclusive, tá sendo substituído no segundo tempo, tá saindo com câimbras. Palmeiras precisa ver aí como que tá o condicionamento físico aí desse jovem, mas boa sorte aí para o Arthur. O Marlon Freitas no meio de campo, né? Excelente jogador, ótima contratação do Palmeiras. Andrés Pereira também, não precisa nem falar, é líder do Verdão em assistências no ano. Maurício completa aí o nosso meio de campo. Ele não jogou tão bem assim na última partida pela estreia da Libertadores. Inclusive, foi substituído ali pelo Sousa. O Sousa que tá ganhando aí a oportunidade do time titular do Palmeiras. Boa sorte para o Sousa. Quem sabe pode marcar mais um gol aí, um gol decisivo, não é mesmo? O Alan pela ponta direita do Verdão e no comando de ataque, o Flaco Lopes. Então, conforme a gente está vendo aqui na provável escalação do Verdão, o Vitor Roque vai entrar no segundo tempo. A gente achava que iria fazer alguns minutos na estreia do Palmeiras contra o Júnior de Barranquilla, não fez, isso preocupou demais a torcida palmeirense. A pancada que ele tomou ali contra o São Paulo, pelo jeito é um pouquinho mais sério do que a gente pensava, né? Mas eu acho que pelo menos no segundo tempo, o Vitor Roque pode entrar no Palmeiras e quem sabe fazer gols, ajudando o Palmeiras a se consolidar ali na liderança do Campeonato Brasileiro. É isso aí, torcedor. Deixa aí nos comentários o que você achou da provável escalação do Verdão para esse confronto muito importante contra o Corinthians. E eu vou ficando por aqui. Deixa o like e não esqueça de se inscrever no nosso canal, galera. Então até uma próxima.